Boa noite, aqui estou novamente, me chamo Marcelo Conceição, trazer uma palavra de Deus, um ensinamento que ensina a mim e a você. E hoje nós vamos falar sobre o propósito de Deus. Ele gera tragédia quando nós não andamos no caminho dele. E ele tem o melhor para nós. Nem sempre o que Deus manda fazer nos agrada. E por muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que Ele deseja. Deus está em todo lugar. Nosso Deus, por mais que você se esconda e faça as coisas boas ou ruins, Ele está vendo. Ele sabe de tudo. Nos fala aqui assim, eu peguei um resumo dessa palavra. O Salmo declara para onde estará o Espírito Santo? Em todo lugar. Lá em Salmo 139, do versículo 7 ao 8, fala sobre, nós vamos falar hoje sobre Jonas. Jonas teve uma tentativa inútil, porque Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, e é onisciente, conhece todas as coisas. Deus tinha uma direção para Jonas, mas Jonas não quis ouvir o que Deus queria com ele, porque ele foi no pensamento do eu que sei, para mim é melhor desta forma. Mas não, quando nós pensamos da nossa forma e deixamos Deus de lado, ocasionalmente vai acontecer o quê? Falhas, erros e tragédias. A consequência de uma direção errada nos traz problema, nos traz destruição. A gente pode ver o seguinte, que Jonas, ele pegou uma embarcação. E nessa embarcação, por ele estar se ausentando de Deus, da vontade de Deus, a embarcação veio uma tempestade e a embarcação ia afundar. E a tempestade sempre alcança o que está fora do propósito do Senhor. Quantas pessoas estão passando problemas, dificuldades na vida por não estar no propósito de Deus? Porque quando nós não estamos na vontade de Deus, no propósito de Deus, o que acontece? O mundo favorece a tragédia, porque é a vontade da carne e não do Espírito de Deus. O navio chegou um momento que estava para se quebrar. E não adianta, aqui eu resumi, não adianta quando lutamos, parece que tudo vai se arrebentar. Nada dá certo. Nenhuma tentativa dá resultado. Então veja bem, Jonas não queria fazer o que Deus pediu para ele, para ir a direção correta. Eles pegou o navio, saiu para outra direção, veio uma tempestade, o navio parecia que ia se quebrar. Propósito de Deus de mostrar que quando nós não andamos em direção a Ele, as coisas apertam, vamos dizer assim, no mundo da nossa vida, aperta, as coisas começam a dar errado. E quando as coisas começam a dar errado, aqueles amigos que estão ao seu redor, eles querem salvar a vida deles, não a tua. O amigo da bebida, o amigo do vício, o amigo do status. Quando você tem um carro bom, uma vida boa, eles se achegam. Igual aqueles insetos na luz no verão da sua casa. Os falsos amigos. Quando você está bem, eles estão na tua volta. Quando não interessa a eles, você está com problema, dificuldade, eles se afastam. Eles somem da tua vida. Esses são os amigos entre parentes, vamos dizer assim. Os falsos amigos. Então veja bem, quando você está fora do caminho como Jonas estava, da direção de Deus, começou a dar errado. Ele foi para uma direção que ele pegou uma embarcação e ali o que ocasionou? Veio uma tempestade, começou aquela tempestade quebrar a embarcação
E aqueles amigos que estavam ali ao redor dele, nesta hora que as coisas vão mal, os amigos só querem salvar a pele deles. E se for preciso, te lanço você no mar, dando o resultado que eu estou falando sobre a embarcação. São amigos do copo, do dinheiro, do carro, do status. Quando você menos espera, mais precisa deles, eles somem, porque eles não são teu amigo. É só um momento. E o futuro de quem corre de Deus? A Bíblia nos diz que Jonas foi parar na escuridão, nas entranhas de um grande peixe por 3 dias e noites. E lá ele ficou. Talvez você também esteja, nesse momento, vivendo um momento de escuridão em alguma parte da sua vida. E com toda certeza isso não é agradável. Quando nós não andamos no caminho de Deus, a escuridão vem na nossa vida. Nada dá certo, parece não, você anda para frente, mas anda mais para trás. O andar para frente é para mostrar o lado espiritual maligno, e te dá um ar para respirar, e você fica ali dependente das ações erradas, porque parece que você está andando bem. Mas daqui a um tempo você vai fazer uma análise da tua vida, você vai ver que não, que você andou mais para trás que para frente. E não mudou a vida, ou às vezes até piora. Porque quando nós não temos direção de Deus, a vida piora. Tem momentos da vida que parece que está tudo certo. Eu tenho um emprego, eu vou e faço festa, eu tenho dinheiro para me alimentar. Mas daqui a um tempo você começa a perder tudo. E as pessoas não conseguem enxergar isso, como Jonas não estava enxergando naquele momento. Deus tinha um propósito na vida dele, mas ele não deu ouvido. Muitas vezes na minha vida, Deus com um propósito na minha vida, eu não dei ouvido. E aonde eu fui parar? Na escuridão, na tempestade da vida. Mas no momento que eu resolvi ouvir a palavra de Deus e ver que Deus tem um propósito na minha vida, como tem na sua, e me direcionei a Ele dizendo, eis-me aqui, como você pode dizer nesse momento, Senhor, eu não te conheço, mas quero te conhecer, eu quero sair dessa escuridão da minha vida, quero ser transformado. E aí começa a mudar a situação, porque você estava indo numa direção e agora tu disse, eu quero essa direção aí que o Marcelo está falando. Aí no momento que você toma a direção, a escuridão começa a ficar para longe da tua vida. Mas há uma saída, e essa saída é Deus, é Jesus. Ele quer transformar a tua vida. Por enquanto que Jonas, que é a referência bíblica, lá de Jonas de 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, isso aí é falado. Se você tem uma Bíblia, busca para ler com calma, peça a direção de Deus para entender a palavra. Porque Deus quer mudar a nossa situação. Minha, tua, da tua família, mas nós precisamos ouvir a palavra dele, o que ele quer de nós, e a direção que ele quer nos dar, a direção de estar buscando ele, conhecer a palavra dele, entender ele, fazer e praticar a tua vida agradando a ele. Quando você faz o que está escrito na Bíblia, você está agradando a Deus. E quando você agrada a Deus, todas as tempestades da tua vida somem, porque Deus dá ordem a anjos para te livrar de todo o mal. Porque Jesus já veio na cruz, já levou todas as chagas, o mal, os problemas, a escuridão da vida de cada ser humano. Então, busque Jesus, vá a uma igreja evangélica mais próxima da tua casa, de um amigo, de um familiar, e aceite Jesus, peça para Ele, ou até nesse momento agora, peça para sair dessa escuridão, peça uma direção e Ele vai te dar, porque Jesus quer o melhor para qualquer ser humano. Basta abrir o coração para Ele, entender que Ele tem uma direção para a tua vida, mas você tem que ter a atitude de dizer, eu vou mudar. Eu não vou ser como Jonas que fugiu do caminho de Deus e teve a escuridão. Eu vou para a luz, para a verdade, e essa verdade e essa luz é Jesus.
Ele transforma, Ele muda, Ele modifica toda a tua história da tua vida, como tem modificado a minha e de tantas outras. Basta você dizer: eis-me aqui, Jesus, muda a minha história. Eu te